Está começando mais um culto de celebração online da Paz Church Ponta Porã. Venha conosco mergulhar na presença de Deus. Esse é o segundo domingo da série Minha Casa é a Sede do Avivamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41, percebemos duas mulheres com atitudes diferentes. No momento em que Jesus estava falando com elas, uma estava agitada, com muitas preocupações, e a outra parou tudo para ouvi-lo. É certo que muitas vezes precisamos sim correr e resolver muitas coisas, mas existem momentos que precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Neste momento, eu te convido para parar um pouco e ouvir Deus falar ao seu coração. Vamos juntos viver o melhor de Deus para a nossa casa e para a nossa vida. Fique agora com o Ministério de Louvor da Paz Church Ponta Porã e adore de todo o seu coração. O meu desejo, outro bem não posso. Tu és minha porção, nada mais eu quero. O meu desejo, outro bem não posso. Tu és
deixar aqui. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça,
Graça e paz! Este é um momento muito especial, é o momento dos dízimos e das ofertas. Quero compartilhar um texto que está em Salmo 103, versículo 2, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Neste texto, aprendemos com o salmista o princípio da gratidão, não esquecendo as bênçãos que Deus tem concedido em nossas vidas e crendo que Ele é fiel para fazer mais em nossas vidas. Uma das maneiras é demonstrando a nossa gratidão e sendo fiel nos nossos dízimos e ofertas, crendo que é uma oportunidade de servir ao Senhor com as nossas finanças. Aqui na Paz Church de Ponta Porã, temos duas maneiras de servirmos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Uma é por meio de depósito ou transferência bancária na conta que está aparecendo aqui no seu vídeo. E a outra é entrando em contato com a tesouraria pelo WhatsApp que segue na descrição do vídeo. Neste momento, quero orar pela sua vida financeira, liberando uma palavra profética. Deus, neste momento eu quero apresentar cada irmão, cada irmã, Senhor, que o Senhor sabe neste momento em que situação está passando, mas que possamos crer que o Senhor é poderoso para fazer mais daquilo que pedimos ou imaginamos diante de cada situação, crendo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Ouvi. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, pois sei que chegará, chegará, chegará. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Olá, nesse momento nós vamos dar continuidade à série que iniciamos no domingo passado, intitulada Minha Casa é a Sede do Avivamento. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Estou com minha expectativa lá em cima
daquilo que Deus já tem ministrado ao meu coração nessa série de 4 ministrações, e eu tenho certeza que a palavra de hoje vai falar muito com você. Fique aí nessa expectativa, busque ao Senhor, tire esse tempo, esse momento agora, para você se concentrar na palavra de Deus. Peça que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Nós estamos aqui focados na família. Nesse momento que estamos vivenciando de pandemia, mas que nós estamos tendo a oportunidade de olhar para a nossa casa, interagir com a nossa família, ter um olhar para os nossos filhos, um olhar para os pais, entre o casal, que Deus possa estar alinhando, ajustando a sua casa, em o nome de Jesus. E o tema da ministração de hoje é a base sólida da família. A base sólida da família. A família ela precisa ter esse alicerce, essa estrutura. Quando a gente fala de base, a gente fala de estrutura, de ter um lugar onde nós nos apoiamos. Aonde que a sua família está apoiada? Em quais são os princípios, quais são os valores que têm norteado a sua relação conjugal, tem norteado a sua relação com os seus filhos? Como que está essa relação? Será que está tudo bem? Será que as coisas estão meio complicadas aí na sua casa? Fique ligado. Deus quer falar com você. Fique conectado com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, para que você possa adquirir essa estrutura, essa base sólida para a sua família. Bom, vamos lá. Abra a sua Bíblia, você que tem aí para acompanhar, ou vai anotando, no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, a Bíblia diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Assim como cada pessoa, as famílias, elas precisam também ser edificadas sobre a rocha, que é Jesus. Jesus é essa rocha. Jesus é aquele que nos dá uma estrutura. Por que é Jesus? Porque em Jesus nós aprendemos princípios e valores que são norteados pela palavra de Deus. E aqui nesse texto nós aprendemos muitas coisas. E uma delas é as famílias e as tempestades. Existem essas duas coisas, as famílias e as tempestades. As tempestades elas vão vir, sim ou sim. Agora entenda, aqui no versículo 25 desse texto que nós lemos, diz assim: caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Esses rios, esses ventos, essa chuva, elas podem representar as lutas que nós vivenciamos, os conflitos, os desafios, as crises, as dificuldades que as famílias enfrentam. Talvez você, nesse momento, está passando por uma dificuldade, seja ela qual for, uma questão no relacionamento, um problema com um filho, uma questão financeira, uma questão emocional. São ventos, são representadas como esse vento, essas tempestades, esses rios. São situações que nos tiram de uma zona de conforto e nos desafiam.
né? Porque são situações a serem enfrentadas. Agora, é importante você compreender que se a sua família ela tiver muito bem estruturada, esses ventos simplesmente vão passar e você vai permanecer firme. Quando nós falamos na semana passada sobre a nossa casa ser a sede do avivamento, é porque tudo começa na nossa casa. É na sua casa que vai ser ensinado esses princípios e valores. É na nossa casa que nós nos relacionamos com Deus. Na nossa casa que nós adquirimos as referências para as nossas vidas. As primeiras referências que você vai ter vai ser o seu pai, a sua mãe, aquele que é o responsável por você, que te criou. E quando vai para a próxima geração, continua esse ciclo aonde os seus filhos vão ter como referência você. E aquilo que você traz como princípios e valores. Então é muito sério, porque tudo começa na nossa casa. A maneira como relacionamos, a maneira como nós lidamos com as situações, a maneira que nós nos relacionamos com Deus, tudo isso vai ser passado para uma geração, passado para os nossos filhos. E isso vai ser muitas vezes reproduzido dos filhos para os netos. E assim vai seguindo. Percebe como é muito importante a família assumir essa responsabilidade. A família compreender que precisa desenvolver essa estrutura, essa base sólida em Cristo Jesus. E perceba que o objetivo principal do inimigo é desestruturar a família. É o que nós vemos hoje acontecendo. As famílias assim se dissolvendo, separações, traições, as drogas, o sexo ilícito, tantas coisas que vão acontecendo para que a família venha a ser desestruturada, para que venha a ser desconstruído esse projeto de Deus chamado família. Porque ela é a base da sociedade, é a base da igreja, é a base da escola. Em todos os ambientes nós vamos perceber que a falta da família, a falta dessa estruturação da família com esta base sólida, ela traz um reflexo muito negativo na vida do ser humano. Entenda uma coisa, se você for observar hoje o contexto escolar, principalmente em escolas públicas, aonde se concentra um grande número de crianças, adolescentes, aonde passam a ter os pais com mais desestruturados familiarmente, né? Dentro desse contexto. Normalmente pais separados, não estou generalizando, mas é uma realidade hoje, uma grande porcentagem dessas crianças que não conseguem ter uma referência de família, uma referência de um pai, uma referência de uma mãe, então, ou às vezes são criados só com um, e esse um aí tem que se desdobrar no trabalho, se entrega tanto e acaba não tendo tempo para educar os filhos, para criar, para ensinar princípios, valores e tudo mais, e essa criança vai se criando sem referência. Entenda que a responsabilidade dos seus filhos é sua, pai. A responsabilidade dos seus filhos é sua, mãe. Você precisa assumir essa posição, porque é uma responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Lá na frente, depois, quando acontece uma situação e às vezes a família quer culpar alguém, o problema foi a escola, o problema foi lá aquele grupo de amigos. Olha, eu te digo, o problema foi que em casa não teve uma referência. Você pode até ser uma referência lá fora, ser uma referência dentro da igreja, ser uma referência no seu trabalho, mas isso não significa
que você é uma referência na sua casa. Para você ser uma referência na sua casa, você precisa tirar tempo, você precisa se doar aos seus filhos, você precisa tirar tempo para sentar, ensinar, educar, ensinar valores, princípios, parar para ouvir o que está acontecendo ali com o seu filho, parar para sentar com sua esposa e sentir o coração dela, o seu marido, como que ele está, o que está acontecendo dentro dele, orarem juntos, estudarem a palavra de Deus junto, trazerem esses princípios e valores, que é a base sólida, para dentro da casa, para dentro da família, para dentro do relacionamento. O problema é que muitas vezes isso é vivido lá fora, mas dentro de casa não. Está totalmente errado. Nós precisamos vivenciar isso em casa. Uma vez que isso é trazido para dentro de casa, aí sim você tem uma base sólida, familiar. Vão vir as tempestades, os momentos de crise, dificuldade e tudo mais, e esses ventos vão passar e você vai permanecer firme. Por quê? Porque está consolidado, está com uma base, uma estrutura forte, robusta. Então não vai ser qualquer situação, qualquer intempérie que vai fazer com que o seu lar seja destruído, com seus filhos se percam e tudo mais. Mas é preciso ter uma base sólida. E essa base sólida é construída através de princípios. Vamos adiante. Então, veja bem, as tempestades são essas provações, as tentações, as lutas, né? Então, quantos laços têm sido aí amarrados, quantas famílias estão atravessando momentos de angústia, dor, desafio, e essas tempestades têm derrubado as famílias. E isso tem sido incomum, que adolescentes, crianças se perdendo na droga, engravidando na adolescência, na infância, né? Quantas situações aí de violência doméstica, agressão. Depois acontece lá do filho ser agressivo, mas aprendeu muitas vezes em casa. O pai que não foi uma referência de homem, de marido, então acaba sendo agressivo e os filhos estão aprendendo. Dali um pouquinho a sua filha se casa com alguém que começa a bater nela e tudo mais, e ela aceita aquilo lá, por quê? Porque viu a mãe vivenciando isso. Entende como é muito sério? Aquilo que você vive em casa vai ser o reflexo para os seus filhos lá na frente. E isso vai sendo essa situação que o inimigo vai utilizando isso, e aí vai gerando uma geração de pessoas sem referência. Uma geração de adultos perdidos porque não tem uma referência, não tem para quem olhar. Isso é muito sério. A família e o sólido fundamento. Versículo 24, segunda parte dele, lembra o seguinte: um homem sábio constrói a sua casa na rocha. Então, à luz do ensinamento das Sagradas Escrituras, a rocha é o Senhor Jesus. Tem um texto muito precioso em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 10. Diz assim: pois as Escrituras Sagradas dizem, eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora eu ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Grava isso aí. Pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra de muito valor para vocês, os que creem. Mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, a Escritura Sagrada dizem, essa é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei,
a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. É interessante quando ele fala que Jesus é essa rocha, essa pedra principal do alicerce. Nós estamos falando sobre uma base sólida. Toda edificação, ela precisa levar em conta um alicerce. Então, aquilo que você quer construir tem que ser calculado para que tenha um alicerce que suporte toda aquela edificação. Interessante que naquele tempo eles pegavam uma pedra, quando fala pedra principal de esquina, pedra principal do alicerce, era uma pedra que era perfeitamente, com um ângulo perfeito de 90 graus. E ela era colocada na esquina, assim, na esquina das paredes, né? Lá no cantinho, onde dali dava o início a toda a edificação. Então aquela pedra era colocada ali na esquina e a parede seguia olhando, tendo como referência aquela pedra angular, aquela pedra perfeita de 90 graus. Então era observado ali e ia seguindo aquela pedra e a parede saía reta, a edificação saía perfeita. Mas quando não era, que ele fala sobre aqueles que não observam, aqueles que não creram em Jesus, é aqueles que rejeitaram essa pedra. É como se colocasse, podia estar a pedra ali, mas eles não olhavam para aquela pedra, não tinham uma referência. Então a parede saía toda torta e a edificação ela não tinha uma solidez, ela não tinha uma estrutura firme, né? Porque saiu toda torta, então era muito frágil. E por isso é ser essa pedra de tropeço nesse sentido. Porque o tropeço é porque eu não observei essa pedra, não porque a pedra me faria tropeçar. Então nós precisamos ter Jesus como verdadeiramente essa pedra angular. Construa a sua casa, você está edificando a sua casa. Você que já começou a sua família há muito tempo, ainda dá tempo de você começar a edificar. Você que está começando a sua família agora, edifique, mas olhando como princípio ao Senhor Jesus, os seus valores, os seus princípios, e assim você vai ter condições de ter uma família estruturada, uma família que permanece firme, para ser tudo isso que foi declarado que nós somos. Olha só, o versículo 9, ele diz o seguinte: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei. Nós fomos levantados como sacerdotes, aqueles que representam o Senhor. Você é o representante de Deus na sua casa, aonde você estiver, você pai, você mãe, você irmão mais velho, você é um representante de Deus. Você que já está atingindo uma maturidade, é um adolescente, mas já está atingindo uma maturidade, Deus está fazendo de você um sacerdote. E o que é isso? É um representante de Deus, com o dever de estar anunciando as verdades do Senhor, vivendo, aplicando os princípios de Deus, os valores de Deus, a começar na sua casa. Porque essa sociedade, ela precisa de uma referência, que você venha a ser essa referência. Você, adolescente, venha a ser uma referência para os adolescentes. Você, jovem, uma referência para os jovens. Você, casado, pai, mãe, esposo, esposa, que você venha a ser essa referência. E aqui, então, ele vai completando aqui, ó, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos, olha só. Vocês foram escolhidos com um propósito. E o propósito é aqui, ó, para anunciar os atos poderosos de Deus. E nós anunciamos os atos poderosos de Deus a começar na nossa casa. Por isso a importância
de você sentar com sua esposa e estudar a palavra de Deus, de você sentar com seus filhos e ensinar a palavra de Deus, porque com isso você está edificando a sua casa, você está construindo sobre uma base sólida, vivendo os ensinamentos da palavra. Não tem como a gente viver algo que a gente não conhece. Então, para nós colocarmos em prática e viver a palavra de Deus, precisamos aprender da palavra de Deus. Por isso é importante você ensinar os seus filhos, você aprender, você ensinar a sua esposa. Então a família, ela precisa de uma base sólida, de um alicerce, um fundamento. Caso contrário, vai ficar frágil, solta, né? Não resistente aos embates, desintegrada. Então, na prática, o que acontece? Acontece que hoje as famílias, elas têm tudo isso, divórcio, como já falei, divórcio, a droga que acaba entrando dentro das famílias, seja com o pai, seja com os filhos, enfim, tantas coisas que vão acontecendo e que tem levado as famílias a ser totalmente disfuncionais, totalmente desestruturada, até ela chegar ao seu fim. Enfim, apesar das tempestades, aqueles que têm uma base sólida, princípios na palavra de Deus, não caem. Por quê? Porque os princípios, os fundamentos, aquilo que está em Jesus é tão forte que pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, pode vir uma desavença, pode vir situações difíceis, não cai. Por quê? Porque tem solidez, está firmado na rocha que é Jesus. Tá? Então a família e o segredo da vitória. O versículo 24, a primeira parte, ela esclarece o seguinte: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, esse é o grande segredo. Não só ouvir a palavra, aprender a palavra, mas pôr em prática, viver segundo esses princípios. A tua vida, ela vai falar pelos teus atos. Não é simplesmente aquilo que a gente diz, mas a maneira que a gente vive é o que vai determinar. Você ensina através do exemplo. Entende? Senão fica aquela coisa, você fala uma coisa, mas vive outra. Então eu também não vou fazer. Cansei de ouvir isso de pessoas, de filhos, que comparam aí os seus pais, que não colocam em prática. Isso é muito sério, é muito grave. Nós temos que pôr em prática. Esse é o princípio da vitória que a palavra de Deus nos ensina. Então é o segredo para o bem-estar, harmonia, equilíbrio da família, é estar praticando os princípios da palavra de Deus. Amém? Então não basta apenas você ter uma Bíblia dentro da sua casa, ter ela aberta, consultar a Bíblia, ler a Bíblia. É importante viver os princípios da palavra de Deus. Tá? Mas pastor, eu não conheço ainda toda a Bíblia e tudo mais. Não tem problema, não se preocupe com isso. Mas aquilo que você vai aprendendo, vai colocando em prática. Você aprendeu sobre perdão? Viva isso. Você aprendeu sobre domínio próprio, temperança? Viva isso. Você aprendeu sobre a questão de falar a verdade, não mentir? Viva isso. Porque isso vai ser passado. Isso vai ser como uma herança que você vai deixar para os seus filhos. Muito maior, com muito mais valor do que patrimônio, do que bens materiais. São um patrimônio de princípios e valores, são coisas que nunca ninguém vai poder tirar da sua família. Isso tem que ser uma marca dentro de casa. Ter uma coisa, a igreja do Senhor, ela começa na sua casa. A igreja do Senhor começa na sua casa, todos unidos até o Senhor Jesus voltar. A igreja não é aquele prédio que nós escrevemos ali, igreja. Aquilo é um prédio, é um salão onde a igreja se reúne. Mas a igreja, ela começa na sua casa. Então faça da sua casa esse lugar de buscar a Deus. Faça da sua casa essa sede do avivamento. Traga essa base sólida para o seu lar. É interessante que Deus, ele constituiu ali o ser humano, ele formou o ser humano,
e deu uma determinação que ele viesse a construir, edificar uma família. Então a família já nasceu ali no coração de Deus, entende? E chega um momento, e o objetivo era que eles viessem a andar de uma forma digna, que viessem a adorar o Senhor, honrar a Deus. Josué, ele teve esse entendimento. Então lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14, 15, chega um momento onde o povo de Deus estava todo meio perdidão. Eles estavam servindo a Baal, eles estavam servindo a Deus, e assim, servindo a dois senhores. Então tinha hora que eles pendiam mais para cá, tinha hora que pendiam mais para lá, e Josué chega assim, não basta, que é isso? Está errado esse negócio. E ele chega para todo o povo lá e diz, olha, está na hora de vocês tomarem uma decisão, escolher a quem é que vocês vão servir. Ou vocês servem a Baal, ou vocês servem ao Senhor. Interessante que o povo se calou. Eles não conseguiram nem dar uma resposta. Ah, vamos seguir a Baal mesmo. Não. E nem assim, vamos seguir a Deus. Não, eles ficaram em cima do muro. Eles ficaram ainda indecisos. Talvez até mesmo o silêncio deles já era uma resposta de que realmente eles não estavam crendo totalmente em Deus. Mas aí é interessante que Josué, ele fala o seguinte, olha, vocês decidam aí o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ali ele traz um contexto que não era só ele sozinho, mas ele e a família dele, a esposa, os filhos, porque havia um ensinamento, havia uma transferência de princípios e valores. Então, toda a família dele, eles tomaram uma decisão, se posicionaram. Eu e a minha casa, nós aqui, somos um corpo, unidos, aliançados, temos uma estrutura, temos uma base sólida e nós vamos servir ao Senhor. Interessante que ele fala assim, nós serviremos ao Senhor. Esse contexto de servir a Deus, ele é muito mais amplo do que simplesmente nós vamos acreditar em Deus, nós vamos só cultuar a Deus. Quando ele declara nós serviremos ao Senhor, implica que eles iam ter uma dedicação a Deus, de cultuar, de servir em casa e tantas outras coisas que nós podemos contextualizar, né, nessa palavra, nesse termo que ele usou, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Um servo totalmente dedicado, um servo totalmente entregue. Não somente ele, mas toda a casa. E isso trouxe para ele um legado muito forte. Trouxe a ele uma base sólida muito forte. Não só para ele, mas para toda a sua casa. Para toda a sua família. E isso foi muito importante, muito precioso. Muito bem. Entenda uma coisa. Em muitas passagens bíblicas nós percebemos um estímulo sobre a adoração no contexto do lar. E é sobre isso que nós estamos falando hoje aqui. Tá? Em toda essa série, nós vamos estar trazendo sempre para o contexto do lar, para o contexto da sua casa. Porque é dentro da nossa casa que o avivamento começa. É dentro da nossa casa que nós ensinamos a palavra de Deus. Se você ganhar o mundo todo e perder a sua casa, perder o seu filho, acabar com o seu casamento, o que valeu? Nós temos que valorizar muito a nossa casa. É uma responsabilidade muito grande com nossos filhos, com o nosso cônjuge. Isso é muito precioso. Então, olha só, em Deuteronômios, capítulo 6, versículos 6 e 7, a palavra de Deus ensina assim, olha, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui, nesse texto, nós percebemos um incentivo, um estímulo a estar educando os filhos, ensinando os filhos os princípios da palavra de Deus. Ensinando os filhos a esses princípios e valores em todo momento. É muito importante.
Então aqui está falando sobre um culto doméstico, certo? E o culto doméstico é algo que tem sido assim muito desprezado no tempo que nós vivemos hoje. Pouco se fala sobre o culto doméstico. O que é o culto doméstico, pastor? O culto doméstico é simplesmente você reunir a sua família e cultuar a Deus. Tirar um tempo de oração, um tempo para meditar na palavra, um tempo de louvor. E é muito gostoso, é muito gostoso. Essa semana o nosso culto doméstico lá em casa, né? Eu fiz um culto doméstico relâmpago, surpresa. De repente eu juntei a família e falei, agora vamos fazer o nosso culto doméstico. Juntamos todo mundo lá, fomos para o quarto das meninas, né? Eu, minha esposa, minhas 3 filhas. Uma tem 15, 12 e 3 anos, né? Nos reunimos ali, foi um momento muito gostoso. Tiramos um tempinho de oração, cada uma orou, né? Atraímos ali a presença de Deus. Depois começamos a tocar louvores ao Senhor. Minha filha tocou lá no teclado e a gente foi cantando junto. A pequenininha já pegou o violãozinho lá de brincadeira dela e já fingia que cantava e ela adorava. Algo tremendo. Depois eu compartilhei a palavra, né, de uma forma bem breve. Peguei ali Marcos capítulo 2 e fomos falando ali sobre aqueles amigos que levaram aquele paralítico lá, colocaram por cima do telhado, desceram ali. Foi um momento assim, elas ficavam assim, ó, presas, encantadas com a palavra de Deus. E depois eu tirei aquele feedback delas. O que vocês aprendem com esse texto bíblico, né? E ali cada uma falou alguma coisa. Uma falou, eu entendi, pai, que eu tenho que tomar cuidado com quem eu ando. Eu tenho que ter pessoas que me aproximam de Jesus. E a mais velha falou assim, olha, eu entendo isso também, pai. Mas além disso, eu tenho que entender que eu preciso ser essa pessoa que aproxima os outros de Jesus também. E assim cada um foi compartilhando, foi muito legal. E aí no final, eu falei, vamos agora fazer uma dinâmica aqui. Vamos fazer uma maca e vamos colocar a pequenininha ali e vamos fingir que ela é aquela que estava naquela condição e vamos erguer ela. Nós somos os amigos que vamos carregar ela. E como eu fui escoteiro, no meu tempo de escoteiro, nós aprendemos a fazer algumas manobras ali de assistência, primeiros socorros e tudo mais. Peguei 2 cabos de vassoura, duas camisetas, colocamos ali e fizemos uma maca. Colocamos a pequena, subiu ali, depois foi do meio, né, fez o teste na maca e deu certo, foi muito legal. Foi um momento que houve interação na família, interação com as filhas, houve o ensino da palavra, houve o momento da adoração a Deus, houve um momento onde cada um pôde compartilhar, colocar o seu entendimento. Percebe como que são momentos muito preciosos o culto doméstico. E aqui a palavra de Deus está ensinando isso em Deuteronômios. E aqui no livro de Colossenses também vai estar trazendo um contexto desse também. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, olha só, e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui é um estímulo para que lá no contexto da sua casa você venha estar incentivando o outro, ensinando mutuamente, aconselhando mutuamente. Isso é muito importante, né? Então é importante que a família entender que nem só de pão viverá o homem, segundo diz lá em Deuteronômios 8:3, e repetido por Jesus lá na tentação no deserto em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você, pai, mãe, não é só por o alimento dentro de casa. Não é só nós corremos atrás de construir, conquistar coisas. Mas sim, também de tudo aquilo que procede
do coração de Deus toda a palavra que procede da boca de Deus, porque isso vai trazer fundamento, segurança, de um momento muito precioso. Então eu quero encorajar você a você tirar tempo semanalmente, ainda que seja uma vez na semana, você fazer um culto doméstico, reunir seus filhos, reunir sua esposa. Você não tem filhos? Você e sua esposa mesmo. Reúna ali, ou tem teus pais em casa, você e sua mãe, enfim, aqueles da casa. Chama, olha, vamos determinar que tal dia da semana, tal horário, nós vamos fazer o nosso culto doméstico. Perceba que vai ser muito precioso. Como é que eu faço, pastor? Olha só, vou dar uma dica bem rapidinha aqui, já vamos encerrando. Comece orando, atraindo a presença de Deus. Depois você começa a cantar louvores. Você não sabe cantar? Coloca um louvor ali. Uma música, seja no YouTube, de alguma maneira, coloca um louvor ali para ouvir. Depois faça uma leitura da palavra. Não pegue textos compridos, não. Pegue um texto pequeno, que saiba um salmo, um provérbio, ou algum texto, algum milagre de Jesus. Vamos começar a ler a Bíblia, mas alguns versículos, e ali vamos meditando um pouquinho sobre aquilo. Nada muito extenso, muito comprido, coisas objetivas, um momento objetivo, trazendo princípios, valores, fundamentos. Isso vai ser muito importante, com comentários rápidos. Depois peça que alguém faça o pedido de oração e no final alguém ora encerrando, uma pessoa só, ora encerrando, orando pelos pedidos, abençoando, um abençoando o outro, abençoando a esposa, abençoando o marido, abençoando os filhos, os pais, enfim, algo muito poderoso. Ok? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, para estar levando as famílias a terem uma base sólida. Que a sua casa venha a ter uma base sólida, em o nome de Jesus. As tempestades, elas vão vir, mas se você tiver uma base sólida, as tempestades só vão passar. Mas quando nós não temos essa base sólida, a tempestade ela vai derrubar. E aí nós vemos famílias destruídas, famílias disfuncionais e muitas situações desastrosas dentro do nosso contexto familiar. Que Deus abençoe grandemente você. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. Gostaria de convidar agora você, aí com quem está junto com você, participando deste culto, se for possível, fique de pé, segure na mão ou se abrace e vamos orar para que Deus venha trazer esse conceito, para que Deus venha estar fortalecendo a sua casa e dando essa base sólida, em nome de Jesus, que você possa estar abençoando essa pessoa que está aí junto com você e orando pela sua casa. Se as tempestades têm desestruturado tudo, com essa base sólida, em nome de Jesus, que a presença de Deus, os princípios e valores do Senhor, que a sua casa venha a ser estruturada novamente, em nome de Jesus. Quero orar agora. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada família que está nesse momento, participando deste culto, que o Senhor venha tocar no coração dos pais, dos maridos, esposas, daqueles que são os responsáveis pela casa, que venham se assumir essa postura de sacerdotes, em nome de Jesus, que venham ser realmente representantes teus, Senhor, nessa casa, em nome de Jesus, ensinando os filhos, abençoando, trazendo os princípios e valores, que tudo aquilo que Satanás tem feito nesta casa, que tudo aquilo que ele tem colocado, seja droga, álcool, qualquer substância que tem trazido essa maldição para este lar, um sentimento de infidelidade, infidelidade conjugal, infidelidade de presença, de entrega para a família, que caia por terra todo mal, em nome de Jesus. A falta de respeito, a falta de amor, a falta de paciência, de domínio próprio, em nome de Jesus, Pai, nos ensine através da Tua palavra, que quando os seus filhos começarem a praticar esse ato poderoso do culto familiar, que haja um grande mover, uma revolução nesta casa, em nome de Jesus. Senhor, que os princípios venham ser arraigados no coração, plantados, semeados, e que venham frutificar em muito,
Em nome de Jesus, aumenta o amor neste lar. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus e quer fazer isso hoje, que não entregou ainda totalmente a sua vida através de uma oração, eu quero convidar você, nesse momento, a pôr a mão no seu coração e pedir que o Senhor venha fazer morada no seu coração, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Senhor, eu oro por esta pessoa que agora está entregando a sua vida a Ti, Pai. Assim como um dia eu aceitei esse chamado e o Senhor me deu a oportunidade, o privilégio de ser chamado Teu filho, de ter o meu nome escrito no livro da vida. Faça a mesma coisa com essa pessoa. Que toda palavra de maldição, toda declaração contra essa pessoa caia por terra em nome de Jesus. Senhor, e faça dela uma nova criatura. Escreva o nome no livro da vida. Faça morada no coração, que o Teu Espírito Santo venha fazer parte desta pessoa e ajudá-la, Senhor, a crescer na Tua presença. Em nome de Jesus, que a Sua bênção venha sobre cada um de nós, em o nome de Jesus. Queridos, se você desejar entrar em contato conosco, na descrição do vídeo tem alguns contatos, e-mail, redes sociais. Por ali nós vamos estar entrando em contato. Fale conosco, queremos abençoar a sua vida, seus pedidos de oração. Você que quer conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, a nossa congregação, nos procure. Estamos de braços abertos para acolher cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Nos vemos nos próximos cultos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la.
Este mandamento recebi de meu Pai.